Imagine um lugar onde o sol simplesmente esquece de se pôr por meses e depois muda de ideia e não aparece mais por um bom tempo. Um lugar onde, se você sair da cidade, precisa levar uma arma. Não por causa de criminosos, mas por causa de ursos. Sim, ursos polares. E não são poucos. Nesse pedaço de mundo, há mais ursos do que pessoas. Estamos falando de Svalbard, arquipélago perdido no Ártico entre a Noruega continental e o Polo Norte. Uma terra congelada, isolada, quase esquecida, mas cheia de surpresas. E apesar do frio, muito frio, é também um dos lugares mais fascinantes do planeta. Não só pelas paisagens, pelos animais ou pelas esquisitices da vida cotidiana, mas também por abrigar algo que pode, literalmente, salvar o mundo: o cofre global de sementes. Mas vamos com calma. Primeiro você precisa saber onde estamos nos metendo. Svalbard é um grupo de ilhas, sendo a maior delas chamada Spitsbergen. Esse nome, aliás, significa montanhas pontiagudas, o que faz bastante sentido, porque elas estão por todos os lados, cobertas de neve, parecendo cenários de filme apocalíptico ou de um documentário do Discovery Channel com narração do Morgan Freeman. Mas aqui quem narra sou eu, então vamos seguir. Svalbard pertence à Noruega, mas tem uma peculiaridade interessante. Não é exatamente uma terra normal. Existe um tratado internacional que permite que pessoas de vários países vivam ali e até explorem recursos naturais. Isso mesmo, você pode morar em Svalbard sem precisar de visto ou autorização especial. Claro, desde que você consiga sobreviver ao frio, à escuridão e, claro, aos ursos. Longyearbyen, a principal cidade da ilha, parece mais uma vila do que uma cidade de verdade. Colorida, charmosa e com um quê de conto de fadas congelado. Só que aqui os contos têm fusos horários esquisitos e é melhor não esquecer a lanterna no inverno ou o rifle no verão. Mas antes de entrarmos nesses detalhes da vida local, dos costumes estranhos, da proibição de morrer na cidade, sim, isso é real e a gente vai falar disso mais pra frente. Eu quero que você se imagine chegando a Svalbard. Você sai do avião, pisa na pista congelada e sente um vento que atravessa até a alma. A primeira coisa que vê é uma placa grande dizendo: "Você está agora em 78 graus norte. Cuidado com os ursos polares." Nada mal como recepção. É como se o lugar dissesse: "Bem-vindo, mas boa sorte." Apesar disso, o charme é inegável e há algo quase mágico nesse isolamento. Em Svalbard, o tempo parece passar de outro jeito. É como se o relógio fosse mais calmo e a pressa tivesse ficado para trás junto com os arranha-céus e o trânsito das grandes cidades. E o mais curioso, mesmo tão longe de tudo, Svalbard não está desconectado do mundo. Muito pelo contrário. É aqui que se encontra o Cofre Global de Sementes, um projeto ambicioso, quase secreto, que guarda amostras de quase todas as sementes cultivadas pelo ser humano. Uma espécie de backup da agricultura mundial. A gente vai explorar isso melhor em outro capítulo, mas já fica a dica. Se o mundo acabar, é aqui que vamos encontrar esperança. No meio do gelo, dentro de uma montanha, com sementes protegidas a menos 18 graus Celsius. Mas não é só de cofre e ursos que vive Svalbard. A vida cotidiana aqui é diferente de tudo que você conhece. Não existem estradas ligando as cidades, porque elas são distantes e separadas por montanhas ou gelo. Os moradores se locomovem de snowmobile, barco ou avião. No inverno, quando tudo congela, é possível andar sobre os fiordes gelados. E no verão, dá até para ver musgos e flores pequeninas tentando viver entre as pedras congeladas. O que não dá para fazer, e aqui vem mais uma peculiaridade, é ser enterrado em Svalbard. Por causa do solo permanentemente congelado, o famoso permafrost, os corpos não se decompõem. E isso não é só teoria. Nos anos 90, cientistas encontraram vírus ainda ativos em corpos enterrados décadas antes. Então o governo decidiu: chega, não pode mais morrer por aqui. E se acontecer, o corpo tem que ser levado para a Noruega continental. Bizarro? Com certeza, mas é só o começo. Outra coisa, se você está pensando em adotar um gato para aquecer os pés nas noites frias, esqueça. Gatos são proibidos em Svalbard, para proteger as aves locais.
Aqui, até os animais de estimação precisam seguir regras ecológicas. Mas, apesar de tudo, quem vive aqui jura que ama o lugar. E talvez não seja difícil entender por quê. A natureza está por toda parte. As auroras boreais dançam no céu durante o inverno. No verão, o sol nunca vai embora. As montanhas parecem feitas de papel machê coberto de açúcar. E o silêncio, o silêncio, é quase poético. Você pode até ouvir a neve caindo. Literalmente! E é nesse cenário extremo que começa a nossa jornada. Nos próximos capítulos, vamos conhecer de perto essa terra tão inóspita quanto fascinante. Vamos entrar em cidades que parecem saídas de um filme, descobrir curiosidades que parecem mentira, encontrar ursos que comandam o pedaço e entender como esse lugar tão remoto abriga uma das maiores esperanças para o futuro da humanidade. Aperte o cinto, ou melhor, a touca. Coloque as luvas, prepare o chocolate quente e vem comigo nessa viagem congelante. O que você vai descobrir em Svalbard talvez mude a forma como você enxerga o nosso planeta. Ou pelo menos vai fazer você pensar 2 vezes antes de reclamar do frio no inverno. Antes dos ursos polares virarem celebridades locais, antes do cofre de sementes se transformar no pendrive da biodiversidade e muito antes de turistas pagarem caro para tirar selfie com uma placa dizendo "Você está em 78 graus norte", Svalbard já existia. E como toda terra congelada no meio do nada, sua história começa com gente se perdendo. Foi o que aconteceu em 1596, quando o navegador holandês Willem Barents, sim, o mesmo que dá nome ao Mar de Barents, estava procurando um atalho para a Ásia pelo norte. Em vez de encontrar seda e especiarias, ele encontrou gelo, muito gelo, e montanhas, e renas, e provavelmente pensou: não era bem isso que eu esperava, mas já que estamos aqui, eram pequenas vilas mineradoras construídas no meio do gelo, que parecem paradas no tempo até hoje. Mas aí veio a pergunta: afinal, de quem é Svalbard? A resposta foi dada em 1920, com o famoso Tratado de Svalbard. Foi um acordo internacional assinado em Paris, onde a Noruega ganhou soberania sobre o arquipélago, mas com um detalhe bem peculiar: os outros países signatários também teriam o direito de viver ali e explorar seus recursos, desde que respeitassem as leis norueguesas. Ou seja, é da Noruega, mas não só da Noruega. É como um condomínio, onde a Noruega é síndica, mas os vizinhos também têm as chaves da porta de entrada. Hoje, mais de 40 países assinaram o tratado. Isso permite, por exemplo, que a Rússia mantenha até hoje a vila de Barentsburg, uma cidadezinha soviética congelada no tempo onde ainda se fala russo, se bebe vodka e se vive como se fosse 1983, mas falaremos mais dela em outro capítulo. O curioso é que, apesar de tantas nacionalidades com interesses por ali, Svalbard nunca foi palco de conflitos. Pelo contrário, a paz impera. É como se o frio congelasse até as brigas diplomáticas. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Svalbard teve um papel meio obscuro. Houve evacuação da população civil e destruição de instalações para evitar que caíssem nas mãos dos nazistas. Mas, tirando isso, o arquipélago seguiu distante das grandes guerras e disputas do século XX. Nos anos seguintes, o foco passou a ser ciência e clima. Svalbard se tornou uma espécie de janela para o Ártico. Diversas estações de pesquisa se estabeleceram por ali, estudando tudo, do desgelo ao magnetismo da Terra. Afinal, se há um lugar bom para observar as mudanças do planeta, é este, onde qualquer grau a mais já faz uma diferença enorme. Mas a história de Svalbard também é feita de pequenos detalhes, que revelam muito sobre seu passado. Por exemplo, o nome Svalbard vem do norueguês antigo e significa algo como costas frias ou margens geladas. Um nome bem adequado, diga-se de passagem. Já o nome Spitsbergen, da maior ilha do arquipélago, vem do holandês e quer dizer montanhas pontiagudas. Isso explica por que os dois nomes às vezes aparecem juntos, como se fossem sobrenomes de uma mesma pessoa, Svalbard Spitsbergen. Prazer! Outro detalhe curioso: antes da Noruega assumir o controle definitivo, havia certa desordem legal. Era uma terra sem lei. A cidade tem infraestrutura surpreendente. Há escolas, museus, bibliotecas, supermercados, restaurantes e até um pub, que se gaba de ter uma das maiores seleções de uísque do mundo. Porque, convenhamos, se existe um lugar onde um bom gole é compreensível, uma cena que parece de faroeste, mas em versão gelada. Ah, e não se esqueça da regra mais famosa e
estranha. É proibido morrer em Longyearbyen. Isso acontece por um motivo muito prático. O solo é permanentemente congelado, o chamado permafrost, e não permite que os corpos se decomponham. Cemitérios tradicionais simplesmente não funcionam. Existe até um caso registrado de vírus da gripe espanhola ainda ativo num corpo enterrado ali há quase 100 anos. Resultado? As autoridades proibiram enterros. Se alguém estiver muito doente, é transferido para o continente. Parece piada, mas é verdade. Outro fato curioso: não há catos na cidade. Eles são proibidos para proteger as aves locais, que são extremamente sensíveis a predadores. Já os cães são permitidos, mas alguns precisam usar focinheira para não assustar as renas, que aliás circulam livremente pela cidade como se fossem moradores, e são respeitadas, afinal estavam ali antes de todo mundo. E por falar em moradores, Longyearbyen é surpreendentemente multicultural. Mais de 50 nacionalidades vivem juntas nesse pedaço congelado do planeta. A língua oficial é o norueguês, mas é comum de ouvir inglês, russo, tailandês e até português. Sim, há brasileiros lá, alguns trabalhando no turismo, outros como pesquisadores ou estudantes. Quem diria? Apesar de todas as dificuldades, o espírito comunitário é forte. As pessoas se ajudam, compartilham informações e se conhecem pelo nome. Festas locais, festivais de cinema, noites de fondue e expedições para ver auroras boreais fazem parte da rotina. E se você está pensando em visitar Longyearbyen, saiba que é totalmente possível. Há aviões regulares saindo de Oslo, a cidade recebe turistas o ano inteiro, que vêm em busca de paisagens únicas, trilhas, passeios de trenó com huskies, caiaque entre icebergs e, claro, a chance de dizer que esteve no lugar onde o inverno dura uma eternidade. Mas prepare-se, Longyearbyen pode ser pequena, fria e isolada, mas tem algo que poucos lugares no mundo oferecem: um senso de tranquilidade, que só quem vive no extremo da Terra consegue sentir. Uma paz que vem do silêncio das montanhas, do brilho do gelo ao entardecer e da convivência com a natureza em sua forma mais crua. E, claro, da leve emoção de saber que pode dar de cara com um urso polar a qualquer momento. Você já ouviu aquela frase, aqui tem mais vaca do que gente? Em Svalbard, a versão local é bem mais interessante. Aqui tem mais urso polar do que pessoas. E não é exagero. Estima-se que existam por volta de 3.000 ursos polares em toda a região do arquipélago, enquanto a população humana gira em torno de 2.500 moradores. Ou seja, tecnicamente, se todos os ursos resolvessem fazer um protesto em frente à prefeitura de Longyearbyen, os humanos estariam em desvantagem. Mas calma. Apesar de imponentes, fofinhos à distância e estrelas dos documentários da BBC, os ursos polares não são exatamente amigáveis. Eles são animais selvagens, carnívoros e extremamente adaptados ao ambiente gelado. E por isso, merecem todo o respeito, especialmente porque eles estão no topo da cadeia alimentar por aqui. Encontrar um urso polar em Svalbard não é como ver um passarinho na janela. É uma experiência poderosa e potencialmente perigosa. Eles são rápidos, fortes e quase invisíveis quando estão entre a neve e o gelo. E o mais curioso, às vezes eles aparecem perto da cidade. Isso mesmo, em certas épocas do ano, os ursos se aproximam da zona urbana em busca de comida e não avisam quando chegam. Por isso, a regra é clara. Fora da área urbana de Longyearbyen, ninguém pode circular sem levar um rifle ou, no mínimo, um sinalizador de emergência. Não se trata de sair por aí armado por vontade própria, mas sim por necessidade. Inclusive, os moradores que não têm experiência podem fazer cursos especiais de segurança com ursos, que ensinam como se comportar, como reconhecer sinais de alerta e, o mais importante, como evitar confronto. Mas calma, apesar de imponentes, fofinhos à distância e estrelas dos documentários da BBC, os ursos polares não são exatamente amigáveis. Eles são animais selvagens, carnívoros e extremamente adaptados ao ambiente gelado, e por isso merecem todo o respeito, especialmente porque eles estão no topo da cadeia alimentar por aqui. A convivência com os ursos em Svalbard é um equilíbrio delicado entre segurança e respeito. Afinal, nós aqui estamos no território deles. E apesar de parecerem tranquilos enquanto andam devagar pela neve, basta um susto ou um cheiro de lanche mal guardado para as coisas mudarem. E por falar em cheiros, uma das dicas mais comuns aqui é não deixar alimentos do lado de fora,
nem lixo acumulado. Isso pode atrair os ursos. E ninguém quer acordar de manhã e dar de cara com um bicho de 500 quilos cheirando o saco de lixo da varanda. Você pode estar se perguntando, mas por que os ursos vêm até aqui? Bem, parte disso tem a ver com as mudanças climáticas. Com o derretimento do gelo marinho, os ursos estão tendo mais dificuldade para caçar suas presas preferidas, como os focas. Isso os força a buscar novas fontes de alimento, e às vezes, isso os leva até áreas próximas aos humanos. Esse é um dos grandes dilemas ambientais de Svalbard hoje. A convivência com os ursos está mudando, não porque os ursos querem, mas porque o mundo ao redor deles está mudando. E isso nos lembra que proteger o Ártico não é só proteger um lugar bonito, é proteger um sistema inteiro de vida, equilíbrio e sobrevivência. Apesar de tudo, os ursos são um símbolo local. Estão em placas de trânsito. Sim, existe uma placa com um urso desenhado alertando os motoristas. Estão nas camisetas das lojas de souvenir. Estão nos chaveiros, nos adesivos, nos ímãs de geladeira. São o mascote oficial, mesmo que seja um mascote que ninguém queira abraçar de perto. Ah, e não são só os turistas que se impressionam. Mesmo os moradores mais antigos ainda sentem um frio na barriga ao avistar um urso. É um lembrete constante de que, por mais moderna que a cidade pareça, Svalbard ainda é a natureza bruta, selvagem e majestosa. E que majestade! Os ursos polares adultos podem chegar a 3 metros de altura em pé. Os machos pesam até 600 quilos. São excelentes nadadores. Nadam por horas em águas congelantes e podem correr mais rápido que um humano por curtas distâncias. Ou seja, se a sua estratégia é fugir correndo, talvez seja melhor pensar em outra. Mas nem tudo é tensão. Há também um fascínio coletivo por esses animais. Muitos turistas viajam até Svalbard só para tentar ver um urso polar na natureza, em segurança, claro, com guias treinados. E quando a sorte acontece, e o avistamento é de longe, com binóculos e silêncio, é uma das experiências mais emocionantes que se pode ter. Ver um urso polar em seu habitat natural é como espiar um segredo antigo da Terra, uma criatura feita para o gelo, moldada pelo frio, que caminha com calma e força por um mundo que derrete aos poucos. Por isso os esforços de conservação por aqui são tão importantes. A Noruega investe pesado em proteção ambiental em Svalbard. Existem áreas inteiras onde a presença humana é proibida. Monitoramento por satélite, drones, pesquisadores de campo e censos populacionais são feitos com frequência para entender como os ursos estão vivendo e o que pode ser feito para ajudá-los. Porque, no fim das contas, os ursos são mais do que um símbolo local. São um termômetro natural. Se eles estão com dificuldades, é sinal de que o ecossistema inteiro está sofrendo. Então, da próxima vez que você ver uma pelúcia de urso polar numa vitrine, lembre-se, aquele bichinho bonitinho representa um gigante branco que vive num mundo frágil. Um mundo real. Um mundo que precisa de gelo, de silêncio, de espaço e de respeito. E em Svalbard, mesmo com regras, armas, placas e protocolos, a mensagem é clara. Aqui, o urso é o rei. E o trono dele é de neve. Prepare-se, porque agora vamos falar do verdadeiro chefe em Svalbard. Não é o urso polar. E também não é o prefeito de Longyearbyen. É o clima. Em Svalbard, o clima não pede licença. Ele chega como quer, na hora que quer e faz questão de te lembrar, todos os dias, quem é que manda. Para começar, vamos falar do frio. Não é um friozinho gostoso para usar um casaco novo. É o tipo de frio que congela seu nariz em minutos se você bobear. Que te faz pensar se vale mesmo a pena sair de casa só para pegar aquele leite no mercado. No inverno, as temperaturas médias giram entre menos 14 graus Celsius e menos 30 graus Celsius. Mas com o vento, a sensação térmica pode ser ainda pior. É o que os locais chamam de um dia fresquinho. Agora, se você acha que o frio já é desafiador, espere até conhecer a noite polar. Sim, uma noite que dura meses. Entre o fim de outubro e o meio de fevereiro, o sol simplesmente não aparece. Nenhum raiozinho tímido, nada. O céu passa o tempo todo em tons de azul escuro, cinza, roxo e, se você tiver sorte, verde, por causa das auroras boreais.
É como viver dentro de um estúdio de cinema, com iluminação suave e eterna penumbra. Mas não pense que as pessoas entram em modo hibernação. A vida continua. As crianças vão à escola, os adultos trabalham normalmente, só que tudo acontece na escuridão. E para muita gente, isso é um desafio psicológico e físico real. O corpo humano foi feito para viver com luz. A falta dela afeta o humor, o sono, o apetite e até a vontade de conversar. Por isso, os moradores de Svalbard têm truques para enfrentar a escuridão. Eles usam luminárias com luz solar artificial em casa, tomam vitamina D como se fosse café da manhã e criam rotinas fixas para manter o relógio biológico funcionando. Ah, e tem também a velha aliada, a comunidade. Quando está tudo escuro lá fora, o calor humano vira item de primeira necessidade. Reuniões com amigos, festivais culturais e até uma ida ao pub viram parte essencial da sobrevivência emocional. Ninguém quer enfrentar a escuridão sozinho. Mas, como tudo na vida, a noite polar tem seus encantos. O céu noturno de Svalbard é um espetáculo. Como há pouca poluição luminosa, dá para ver as auroras boreais dançando em ondas verdes e roxas, como se o próprio céu estivesse contando histórias em movimento. É tão bonito que chega a parecer de mentira. E então, quando o sol finalmente reaparece em fevereiro, mesmo que só por alguns minutos, a cidade inteira comemora. Existe até um festival especial para celebrar o retorno da luz. Crianças saem das escolas para olhar o primeiro raio de sol em meses. Adultos batem palmas, alguns choram. E tudo isso por uma coisa que em outros lugares a gente nem repara mais: o sol. Mas, se você achou que a noite polar era surpreendente, espere até conhecer o outro extremo, o sol da meia-noite. De maio até agosto, o sol simplesmente não se põe. Ele fica ali, no céu, girando com uma lâmpada acesa que esqueceu o interruptor. Às 2 da manhã, você olha pela janela e parece que são 2 da tarde. É como se o tempo tivesse tirado férias. E sim, isso também bagunça o sono. Muita gente tem dificuldade para dormir, perde a noção das horas e só percebe que ficou até tarde jogando baralho porque o relógio avisou, já que o céu não ajudou em nada. Mas, por outro lado, o verão também traz uma energia diferente. As pessoas saem mais de casa, fazem trilhas, andam de caiaque, passeiam com cães de trenó, sim, mesmo no verão, e aproveitam cada minuto do curto período em que o arquipélago parece sorrir. Ah, e uma curiosidade: apesar de estar tão ao norte, Svalbard não é tão congelado quanto se imagina, pelo menos não o ano todo. Isso porque uma corrente marítima quente vinda do Atlântico Norte, a corrente do Golfo, atinge parte das ilhas e suaviza um pouco as temperaturas, especialmente comparando com outras áreas na mesma latitude. Isso permite que, no verão, a temperatura suba até uns surpreendentes 7 ou 8 graus positivos. Uau! Quase uma onda de calor. Mas isso também traz preocupações. Nos últimos anos, Svalbard vem sentindo os efeitos das mudanças climáticas de forma intensa. As temperaturas médias estão subindo, as glaciaras estão recuando, o permafrost está derretendo. Em 2020, Longyearbyen registrou 21 graus, algo completamente fora do normal. Casas foram afetadas, estradas deformadas e cientistas ficaram em alerta. Svalbard é hoje um dos lugares que mais sentem na pele o aquecimento global. E isso afeta tudo: os animais, as plantas, a segurança das construções e até o cofre global de sementes, que teve que reforçar seus sistemas por causa da umidade causada pelo derretimento do gelo. O arquipélago, que antes parecia intocável, agora está mostrando ao mundo que ninguém está salvo das mudanças do clima, nem mesmo um lugar tão remoto, tão gelado, tão isolado. Mas, como sempre, os moradores se adaptam, com jeitinho, paciência e casacos térmicos. Afinal, viver em Svalbard é isso: aprender a escutar o clima, entender os sinais da natureza e respeitar o ritmo de um lugar que não segue o relógio comum. Aqui, o tempo é diferente, o céu tem humores próprios. O dia e a noite não obedecem regras, e viver é um exercício de equilíbrio entre o que é natural
e o que é necessário. Svalbard não pede que você lute contra o frio, ou contra a escuridão, ou contra o sol que nunca vai embora. Ele só quer que você entenda. Esse lugar é feito de extremos, e é aí que está a sua beleza. Imagine que você pudesse fazer um backup da vida. Não da sua vida pessoal, com fotos, vídeos e senhas esquecidas, mas da vida no planeta, de tudo aquilo que a Terra produziu ao longo de milhares de anos, especialmente no que diz respeito à comida. Grãos, legumes, raízes, frutas, plantas medicinais, tudo. Agora imagine que esse backup está guardado dentro de uma montanha congelada no Ártico. Pois é, isso existe e fica em Svalbard. Estamos falando do Cofre Global de Sementes, conhecido também como o Cofre do Fim do Mundo. Um nome dramático? Talvez, mas nesse caso, bem apropriado. O cofre foi inaugurado em 2008, mas sua história começou bem antes. A ideia era simples: criar um local seguro, estável, fora do alcance de guerras, desastres naturais, crises econômicas ou humanos com más intenções. Um lugar onde as sementes de culturas essenciais para a alimentação da humanidade pudessem ser armazenadas, mesmo que o mundo lá fora estivesse desmoronando. E claro, se for para guardar algo tão valioso, é melhor escolher um lugar confiável. E qual lugar seria mais confiável do que uma ilha gelada, longe de tudo, que já é naturalmente fria, politicamente neutra e praticamente à prova de visitas surpresa? Svalbard era o lugar perfeito. O cofre foi construído dentro de uma montanha de pedra sólida com 130 metros de profundidade, numa encosta remota perto de Longyearbyen. Por fora aparece uma entrada metálica simples, com uma fachada iluminada por arte em LED. Nada muito chamativo. Mas lá dentro, o que se esconde é um dos tesouros mais importantes da humanidade. São mais de 1 milhão de amostras de sementes, vindas de quase todos os países do mundo. Trigo da Síria, arroz da China, milho do México, feijão do Brasil. Tudo cuidadosamente armazenado em pacotes lacrados, protegidos do tempo, da umidade e da instabilidade política que afeta tantos bancos genéticos ao redor do planeta. Mas talvez você esteja se perguntando, por que guardar sementes se temos tantas por aí? Bem, a resposta é simples: diversidade. Ao longo dos séculos, o ser humano foi domesticando e cultivando plantas de várias formas. Cada região desenvolveu variedades diferentes de arroz, milho, batata, mandioca. São essas variações genéticas que garantem que possamos plantar em solos diferentes, em climas distintos, com resistência a pragas, doenças e mudanças no ambiente. Mas, com o avanço da agricultura industrial, muitas dessas variedades estão desaparecendo. As monoculturas dominam. E, se perdemos essas sementes raras, perdemos também a capacidade de adaptação do nosso sistema alimentar. É aí que entra o cofre. Ele funciona como uma reserva global de emergência, um plano B. Se um país perder seu banco genético local, seja por guerra, desastre natural ou cortes de orçamento, pode recorrer ao cofre em Svalbard e reaver suas sementes originais. E isso já aconteceu. Em 2015, o Centro Internacional de Pesquisa Agrícola nas Zonas Áridas, com sede na Síria, precisou retirar amostras do cofre após seu banco genético ser danificado pela Guerra Civil. As sementes foram levadas para o Marrocos e para o Líbano, onde puderam ser replantadas. Foi a primeira vez que o cofre foi usado de verdade e provou que sua função é mais do que simbólica. Mas o funcionamento do cofre é como o de um banco suíço muito educado. Ele não pertence a um país só. As sementes são enviadas por instituições do mundo inteiro, mas permanecem sob propriedade de quem as depositou. O cofre é como um cofre de hotel. Guarda com segurança, mas não abre nada sem autorização do dono. E não há funcionários regulares lá dentro. Apenas um sistema automatizado que mantém a temperatura a menos 18 graus, ideal para conservar sementes por décadas, em alguns casos, até séculos. O ambiente é seco, escuro e frio. Ou seja, o oposto de qualquer geladeira de estudante universitário. O acesso é altamente restrito. Só alguns funcionários do governo norueguês e do Nordgen, que é o banco genético nórdico que gerencia o cofre, têm permissão para entrar. E não há tours para turistas. Nada de selfies com as sementes do Egito Antigo.
A localização também é estratégica por outro motivo: o permafrost. Mesmo que falte energia elétrica por algum motivo, o solo congelado manteria a temperatura baixa o suficiente para conservar as sementes por um bom tempo. É como um freezer natural, gratuito e confiável. Pelo menos era isso que se pensava. Nos últimos anos, no entanto, o aquecimento global deu sinais de que nem mesmo Svalbard está imune. Em 2016, o cofre sofreu uma infiltração de água causada pelo derretimento anormal do solo congelado. Ninguém perdeu sementes, mas o susto foi suficiente para reforçar a segurança e melhorar os sistemas de drenagem e refrigeração. Foi um alerta. Até o lugar mais seguro do mundo precisa se adaptar. Ainda assim, o cofre global de sementes continua sendo um símbolo poderoso. Ele representa a capacidade da humanidade de pensar no futuro, de se preparar, de guardar com carinho aquilo que mais importa: a possibilidade de recomeçar. Em um mundo cheio de incertezas, ele é uma lembrança de que, mesmo em tempos difíceis, ainda há quem pense em plantar, literalmente, a esperança. E tudo isso está lá, dentro de uma montanha gelada, no fim do mundo, esperando, em silêncio, paciente. Porque sementes são assim. Não tem pressa, mas quando precisam, sabem exatamente o que fazer. Quando se pensa em Svalbard, é fácil imaginar um grande deserto branco. Um lugar frio, inóspito, coberto de neve onde nada cresce e ninguém sobrevive sem 3 camadas de roupa térmica. E, em parte, isso não está errado. Mas também não está totalmente certo. Apesar de todo o gelo, Svalbard tem vida. Muita vida. Só que é uma vida que sabe muito bem onde está. Uma vida que aprendeu, com o tempo e com o frio, a ser discreta, resistente e surpreendente. Vamos começar pela fauna. A mais famosa, claro, é o urso polar, que já ganhou um capítulo só para ele. Mas há muito mais por aqui. Começando pelas renas de Svalbard. As renas que vivem no arquipélago são diferentes das que você vê nos filmes de Natal. Elas são menores, mais atarracadas e cobertas por uma pelagem grossa que parece ter sido feita por encomenda para enfrentar ventos de menos 20 graus Celsius. E são calmas, muito calmas. Andam devagar pelas ruas de Longyearbyen como se estivessem a caminho de uma reunião que não tem hora marcada. São dóceis e às vezes um pouco curiosas, mas não gostam de carinho, então é melhor não tentar um selfie abraçado. Outro morador importante é a raposa do Ártico. Ela é pequena, esperta e muda de roupa conforme a estação. No inverno fica branquinha como a neve, e no verão ganha um tom acinzentado ou marrom, que combina com o solo exposto. É como se a raposa tivesse seu próprio guarda-roupa camuflado. Inteligente, ágil e silenciosa, ela caça pequenos roedores e restos de comida que encontra pelo caminho. E apesar de parecer frágil, sobrevive bravamente aos invernos mais rigorosos. Svalbard também tem uma rica população de aves migratórias. No verão, quando o arquipélago se aquece um pouquinho e o gelo dá uma trégua, milhares de aves chegam do sul, como se estivessem tirando férias prolongadas. Entre elas está o fulmar, o 30 res ártico e o ganso de bochecha branca, que tem esse nome adorável porque, bom, ele realmente parece estar usando blush nas bochechas. Essas aves vêm para nidificar, aproveitar o dia que nunca acaba e se alimentar dos insetos e peixes que se tornam abundantes durante o curto verão. É um espetáculo ver as colônias de aves ocupando encostas rochosas, criando seus filhotes e voando em bandos por céus que nunca escurecem. Mas falando em bichos com agenda cheia, temos as morsas. Esses gigantes do Ártico são como os senhores idosos da fauna, grandes, barbudos, lentos e barulhentos. Com seus enormes dentes de marfim e corpos rechonchudos, as morsas passam boa parte do tempo deitadas sobre blocos de gelo ou praias rochosas, socializando e resmungando umas com as outras. Elas vivem principalmente no litoral, onde mergulham em busca de moluscos no fundo do mar. E apesar do jeito preguiçoso, são nadadoras habilidosas. E sim, são protegidas por lei. Nada de selfie abraçado com uma morsa também, por favor. Agora vamos mergulhar, com cuidado, na vida marinha.
As águas geladas de Svalbard são ricas em nutrientes, o que as torna perfeitas para muitas espécies de peixes, crustáceos e mamíferos marinhos. É comum avistar baleias como a jubarte e a baleia beluga. Sim, belugas! Elas parecem sorrir o tempo todo e têm aquela pele lisa e branca que parece saída de um desenho animado. Além das baleias, há também focas, que vivem entre o mar e o gelo, sempre tentando evitar um encontro mais próximo com os ursos. E embaixo da superfície, uma verdadeira festa acontece entre cardumes de peixes adaptados ao frio, como o bacalhau do Ártico. E a flora? Você pode estar pensando, ué, mas existe planta em Svalbard? Existe sim, e são verdadeiras guerreiras. Durante o curto verão, quando a neve recua e o sol bate sem parar por semanas, o solo congelado permite uma explosão de vida. Modesta, é verdade, mas bastante especial. A vegetação é composta por musgos, líquens, pequenas gramíneas e flores delicadas que crescem coladas ao chão para escapar do vento. Algumas flores são minúsculas, quase invisíveis à distância, mas vistas de perto parecem joias sobre pedras. Uma das mais conhecidas é a papoula do Ártico, uma flor amarela que sobrevive onde quase nada mais se atreve. Outra é o salgueiro anão, que apesar do nome ambicioso, cresce no máximo uns 5 centímetros de altura, mas tecnicamente é uma árvore. Uma mini árvore, um bonsai do Ártico. Essas plantas têm adaptações incríveis, crescem rápido, florescem em poucos dias e usam cada minuto de sol com eficiência. E, curiosamente, mesmo no gelo, há solos ricos em minerais, especialmente perto de áreas onde há presença de aves, que fertilizam o solo com seus dejetos. Sim, cocô de passarinho é um baita adubo natural por aqui. Essa vegetação toda é fundamental para sustentar a cadeia alimentar local. As renas comem essas plantas, as raposas comem os filhotes de aves, e assim, num equilíbrio delicado, a vida segue. Por isso, proteger essa biodiversidade é tão importante. Svalbard é um dos lugares mais bem preservados do planeta. Mais da metade de seu território é composto por áreas de proteção ambiental, onde a atividade humana é limitada ou proibida. Existem trilhas sinalizadas, regras rigorosas de visitação e pesquisas constantes para monitorar o impacto das mudanças climáticas. E falando em mudanças, é impossível ignorar que o clima está afetando tudo isso. O aumento das temperaturas está reduzindo o tempo de cobertura de neve, alterando os ciclos migratórios das aves e até mesmo a composição do solo. Cientistas observam com atenção como essas pequenas variações estão impactando toda a vida local. Afinal, se uma flor de 5 centímetros deixa de florescer, toda a cadeia que depende dela pode entrar em colapso. Mas ainda há esperança. Svalbard nos mostra que mesmo nos lugares mais extremos, a vida encontra um jeito. Ela se adapta, se reinventa, se encolhe, mas segue em frente. E cabe a nós proteger esse esforço silencioso, quase invisível, mas incrivelmente valioso. No fim das contas, Svalbard não é um deserto branco. É um jardim secreto. Um jardim gelado, é verdade, mas cheio de vida para quem sabe onde olhar. Até aqui, Svalbard já se mostrou um lugar diferente de tudo. Ursos polares nas placas de trânsito, sol que se recusa a se pôr, ou a nascer, um cofre que guarda sementes do mundo inteiro, mas como se tudo isso já não fosse curioso o bastante, este arquipélago gelado guarda mais uma porção de segredos, regras estranhas e histórias que parecem lenda urbana, mas são verdadeiras. Vamos começar com uma das mais famosas. Não se pode morrer em Svalbard. Sim, é isso mesmo. Tecnicamente, morrer por aqui não é permitido. Claro que ninguém é imortal, mas a lei local proíbe o sepultamento de corpos no solo de Longyearbyen, a principal cidade do arquipélago. O motivo? O solo é permanentemente congelado, o que impede a decomposição natural dos corpos. Ou seja, aquilo que você enterra continua ali, por muito tempo. Inclusive, quando cientistas analisaram corpos enterrados décadas atrás, descobriram que vírus antigos ainda estavam presentes. Como ninguém quer reviver uma pandemia de 1918 por acidente, o governo norueguês tomou uma medida preventiva.
Caso alguém esteja gravemente doente, é transferido para o continente. E se a morte acontecer em Svalbard, o corpo deve ser levado para ser sepultado em outro lugar. Parece ficção científica, mas é só precaução em tempos congelados. Outro detalhe curioso: em Svalbard, ninguém nasce oficialmente. Não porque os bebês sejam feitos de gelo, mas porque o hospital local não está preparado para partos complexos. As grávidas são orientadas a viajar para o continente algumas semanas antes da data prevista. Então, tecnicamente, não há registros de nascimentos oficiais em Longyearbyen. Ou seja, se você estiver planejando criar seus filhos no Ártico, é bom saber que eles vão nascer a uns bons quilômetros de distância. E falando em criar bichos, esqueça os gatos. Sim, gatos são proibidos em Svalbard. Por mais que fosse aconchegante ter um felino ronronando perto do aquecedor, essa ideia pode ser perigosa. Os gatos são predadores naturais de aves pequenas, e Svalbard abriga espécies raras e vulneráveis, especialmente na temporada de nidificação. Por isso, por lei, não se pode ter gato de estimação. Alguns moradores até tentam burlar a regra, adotando gatos disfarçados de coelhos, mas as autoridades levam isso a sério. E se você ainda duvida, experimente procurar uma loja de ração para gatos em Longyearbyen. Spoiler, não vai encontrar. Agora, se você estiver com medo de ursos polares e não quiser carregar um rifle, existe uma alternativa mais discreta: sinalizadores de emergência. São bastões que soltam um estrondo alto e um clarão, servindo como uma espécie de alarme anti-urso. Afinal, a ideia não é enfrentar o bicho, é só dizer educadamente que você prefere manter distância. E falando em distâncias, é impossível não citar Barentsburg, uma cidadezinha russa em pleno território norueguês. Barentsburg fica a cerca de 60 quilômetros de Longyearbyen e é a segunda maior cidade de Svalbard, com pouco mais de 400 habitantes. É um pedaço da antiga União Soviética congelado no tempo. Prédios de arquitetura soviética, placas em cirílico, bustos de Lenin e trabalhadores russos e ucranianos vivendo em clima de comunidade. Apesar da rivalidade política entre Rússia e Noruega no cenário mundial, aqui a convivência é pacífica e até turística. Visitantes podem ir de snowmobile no inverno ou de barco no verão, passear pelas ruas, beber vodka no bar local e ver uma aula de balé no teatro da cidade. Tudo isso com uma sensação surreal de estar numa realidade paralela. Agora, quer outra surpresa? Existe um caixa eletrônico do Banco Norueguês em russo dentro de um prédio soviético numa ilha internacional da Noruega. Difícil de superar em esquisitice. Mas Svalbard não vive só de curiosidades visuais. O arquipélago também guarda segredos invisíveis. Por exemplo, por estar tão longe de redes de comunicação e interferências, Svalbard é ideal para estudos espaciais e astronômicos. Há estações de monitoramento de satélites, pesquisa atmosférica e até rastreamento de auroras boreais. O céu limpo e a ausência de luz artificial fazem deste um dos melhores lugares do mundo para observar fenômenos celestes. E tem mais. Há uma regra que diz que não é permitido possuir propriedade privada em Svalbard. As terras pertencem a um estado norueguês ou a entidades específicas, como universidades, companhias mineradoras ou o governo russo. Isso significa que, mesmo se você se apaixonar pelo lugar, o que é possível apesar do frio, não poderá comprar um terreno e construir sua casa dos sonhos com vista para um fiord. E talvez você ache que a internet por aqui seja lenta, certo? Errado! Svalbard está conectado por cabos de fibra ótica submarinos com internet de alta velocidade, utilizado inclusive por cientistas que fazem transmissões ao vivo com os centros de pesquisa ao redor do mundo. Então sim, é possível assistir filmes em streaming, jogar online e, por incrível que pareça, até fazer home office na borda do Ártico, com renas passando pela janela. Agora, se tudo isso já parece bastante fora do normal, saiba que há também o Festival de Jazz em Longyearbyen, e uma maratona no gelo, e um festival de cinema polar, e aulas de yoga no escuro total do inverno, porque, em Svalbard, o normal é ser esquisito, e a esquisitice é um modo de vida. E talvez seja justamente isso que faz do arquipélago um lugar tão cativante. Entre tantas proibições, regras inusitadas, cidades russas escondidas e felinos fora da lei,
E Svalbard mostra que é possível viver de um jeito diferente, que dá para existir com menos pressa, mais atenção à natureza e um certo senso de humor para lidar com situações como não poder ser enterrado onde se vive. Afinal, como dizem por lá, você não é de Svalbard até ser pego pela nevasca com um sorriso no rosto. Svalbard já foi terra de baleias caçadas, de carvão minerado e de aventuras congelantes. Mas o que acontece com um lugar tão remoto no século XXI? Ele fica parado no tempo, vira apenas atração turística ou se reinventa? A resposta é um pouco de tudo. Hoje, Svalbard vive uma nova fase e, por mais improvável que pareça, esse arquipélago isolado no alto do mundo se tornou um dos lugares mais modernos, estratégicos e observados do planeta. Mas vamos por partes, começando com a ciência. Svalbard virou um verdadeiro laboratório ao ar livre para pesquisadores de todo o mundo. As condições extremas, o clima ártico e a posição geográfica única fazem com que cientistas venham para cá estudar desde o comportamento das geleiras até os efeitos do aquecimento global. Em Longyearbyen fica a UNIS, Universidade Centro de Svalbard, que oferece cursos e pesquisas voltadas exclusivamente para temas árticos. É a universidade mais ao norte do mundo e também uma das mais especializadas. Estudantes e professores de dezenas de países vêm até aqui para aprender e ensinar sobre geologia, biologia polar, glaciologia, oceanografia, física atmosférica e tudo mais que envolva gelo, neve e o que está por baixo deles. E sabe o que é mais curioso? Algumas aulas acontecem ao ar livre, com os alunos usando capacetes, mochilas, roupas térmicas e rifles nas costas. Porque lembre-se, os ursos polares não pedem licença para participar das atividades. Mas a ciência em Svalbard vai além das universidades. Há bases meteorológicas, observatórios de aurora boreal, sistemas de rastreamento de satélites e programas de pesquisa sobre mudanças no permafrost. O arquipélago virou um termômetro global. O que acontece aqui, mais cedo ou mais tarde, afeta o resto do planeta. Agora, falando em visitantes, Svalbard virou também destino turístico. É isso mesmo. Apesar de estar a poucos graus do Polo Norte, o arquipélago atrai milhares de turistas todos os anos. Alguns vêm pela chance de ver auroras boreais, outros pelos cruzeiros entre os fiordes, tem os fãs de fotografia de vida selvagem, os caçadores de experiências extremas e até os curiosos que só querem poder dizer já fui onde tem mais ursos do que gente. O turismo em Svalbard é diferente. Não tem parques de diversão nem shoppings, mas oferece trilhas em paisagens surreais, expedições de snowmobile, passeios com cães de trenó, visitas a cavernas de gelo e até viagens de barco para ver baleias de morsas. Mas tudo isso é feito com regras rigorosas de proteção ambiental. Guias certificados, limites de visitantes, orientações de segurança e respeito à natureza. São parte da experiência. Aqui, o lema é simples. Visite, mas não atrapalhe. E agora entramos num tema mais delicado. Geopolítica. Svalbard pode parecer pacífico, isolado e fora do radar. Mas ele está bem no centro de uma nova disputa. O interesse internacional pelo Ártico. Com o avanço das mudanças climáticas, o gelo ao redor do Polo Norte está derretendo. E com isso, novas rotas marítimas estão se abrindo. Rotas que encurtam significativamente a distância entre continentes. Além disso, há riquezas minerais e energéticas escondidas sobre o gelo, como petróleo e gás natural. Resultado, vários países estão de olho. E Svalbard, por estar bem no caminho dessas novas rotas e ter uma localização estratégica, se tornou peça importante nesse jogo. Apesar de oficialmente ser território norueguês, como já vimos, o Tratado de Svalbard dá direito de presença e exploração a dezenas de países signatários. Isso gera situações interessantes. Por exemplo, a Rússia mantém uma presença constante em Barentsburg, e há empresas russas atuando por lá. Ao mesmo tempo, outros países monitoram tudo com atenção. E a Noruega precisa equilibrar os pratos, mantendo a paz, a neutralidade e, claro, a soberania. Svalbard virou, portanto, um símbolo de como a política internacional pode ou não funcionar. Um lugar onde vários interesses coexistem, às vezes em harmonia, às vezes com tensões sutis, mas até agora sem conflitos diretos. E enquanto o mundo observa, Svalbard continua seguindo sua rotina. Auroras no inverno, sol da meia-noite no verão, renas cruzando a rua e cientistas anotando dados de temperatura com as mãos congelando. Mas nem tudo são ursos e gráficos. Svalbard enfrenta desafios bem reais nesse século. O maior deles é, sem dúvida, o aquecimento global.
As temperaturas médias estão subindo mais rápido aqui do que na maioria dos lugares no mundo. Isso está derretendo geleiras, desestabilizando o permafrost que sustenta casas, estradas e estruturas e mudando todo o equilíbrio natural. Animais precisam se adaptar a seus hábitos, plantas florescem fora da época e eventos climáticos extremos se tornaram mais comuns. Além disso, Longyearbyen já teve que lidar com avalanche urbana, inundações causadas por desgelo e a necessidade de reforçar prédios inteiros para que eles não afundem conforme o solo descongela. O símbolo mais claro disso? O cofre global de sementes, que passou por reformas após a água da montanha ameaçar sua entrada. O cofre do fim do mundo teve que se proteger do próprio mundo. Mas mesmo diante dos desafios, há esperança. Svalbard também se tornou um modelo de sustentabilidade e adaptação. Projetos de energia limpa estão sendo testados, há discussões sobre limitar ainda mais o turismo para proteger a natureza. A comunidade científica internacional trabalha junto como talvez em nenhum outro lugar. E os moradores, como sempre, seguem vivendo com simplicidade, resiliência e uma certa dose de humor. Porque em Svalbard, o futuro é agora, e o presente precisa ser levado a sério. Ao olhar para esse arquipélago gelado, o que vemos não é apenas um lugar distante com neve e ursos. Vemos um espelho do que está por vir. Um laboratório de convivência entre natureza, ciência, política e humanidade. Um lembrete de que mesmo os cantos mais extremos do planeta são também os mais sensíveis. E no fim das contas, Svalbard nos faz uma pergunta silenciosa, coberta de gelo, mas muito clara. O que estamos fazendo com o mundo em que vivemos? E o tempo segue. Os ursos polares a um passo de distância do segurança do cofre global de sementes e uma árvore no agrupamento mais ao norte do mundo segue crescendo, contra tudo e todos. Svalbard é um lugar onde o tempo parece caminhar de maneira diferente. Você chega aqui pensando que vai encontrar apenas gelo, frio e silêncio. Mas, à medida que os dias passam, ou melhor, à medida que a luz vai mudando, percebe que esse arquipélago escondido no alto do planeta tem algo muito mais profundo para oferecer. Não é só sobre os ursos polares, os céus coloridos ou as regras excêntricas. É sobre o que tudo isso representa. Svalbard é, em essência, um retrato da relação entre o ser humano e o planeta. Um lembrete gelado, mas gentil, de que a Terra é um lugar frágil, complexo e cheio de histórias esperando para serem compreendidas. Aqui, a natureza ainda dita o ritmo da vida. O clima manda mais que o relógio. A noite dura meses, o sol esquece de se pôr, o vento muda tudo em minutos. E as pessoas, elas simplesmente se adaptam. Vivem, riem, estudam, amam, dormem pouco no verão e dormem demais no inverno. E, curiosamente, parece funcionar. Svalbard nos lembra que o ser humano pode sim viver em equilíbrio com o ambiente, desde que saiba escutar. E por aqui, a natureza fala o tempo todo, às vezes com um sopro gelado, às vezes com o som de um bloco de gelo se partindo ao longe. Mas o que torna esse lugar tão especial é que ele não vive só o presente. Ele guarda o passado, como o cofre global de sementes, uma cápsula do tempo onde a humanidade confiou seu futuro. Um projeto que nasceu da consciência de que precisamos preservar, de que não importa quanta tecnologia tenhamos, ainda dependemos das plantas, da terra, das raízes. Se um dia as coisas derem errado, é para esse lugar que vamos olhar. Não para uma cidade tecnológica cercada de arranha-céus, mas para uma montanha fria no Ártico onde guardamos sementes e esperança. E Svalbard também aponta para o futuro. Aqui, cientistas estão estudando as mudanças no clima antes que elas cheguem a outras partes do mundo. Aqui, estudantes do mundo inteiro aprendem sobre como viver num planeta que está mudando rápido demais. Aqui, acordos internacionais ainda funcionam. E mais impressionante, aqui, países diferentes ainda convivem sem conflito, mesmo com interesses bem distintos. Talvez seja isso que torna esse lugar tão fascinante. Um lugar onde o passado, o presente e o futuro se encontram. Mas tudo isso vem com uma condição: o cuidado. Svalbard é frágil. Parece resistente por fora, com montanhas imponentes, ventos cortantes e ursos enormes. Mas por dentro é delicado. As geleiras estão derretendo, o solo está mudando, os animais estão se adaptando rápido demais, e os humanos, por mais que se esforcem, ainda têm muito o que aprender.
Por isso, visitar ou conhecer Svalbard, mesmo à distância, é um convite à responsabilidade. Não é só um destino exótico ou uma curiosidade geográfica. É um lembrete vivo de que nós fazemos parte do planeta, e não o contrário. De que nossas escolhas, mesmo a milhares de quilômetros de distância, afetam lugares como esse. Cada grau a mais no termômetro tem um preço. Cada decisão mal pensada pesa sobre os ombros de uma raposa do Ártico, de um bloco de gelo que se parte a longe, de uma flor minúscula que não floresce mais. Mas não precisa ser um discurso triste. Muito pelo contrário. Svalbard é, acima de tudo, uma história de resiliência. É uma terra onde a vida floresce no impossível, onde as pessoas convivem com o inesperado, onde a ciência encontra o silêncio ideal para observar, e onde cada detalhe, por menor que pareça, tem um papel importante no todo. E quem sabe essa seja a lição final? Que não importa o tamanho do lugar ou o número de habitantes, que mesmo em um ponto remoto do Ártico, cercado de gelo e escuridão, ainda há beleza, ainda há humanidade, ainda há natureza pulsando mesmo que em passos lentos e quase invisíveis. Porque no fim das contas, Svalbard é isso. Um lembrete de que o mundo ainda tem os seus mistérios, de que a vida é mais ampla do que pensamos, e de que se olharmos com atenção, até o gelo sabe contar histórias. Então, se um dia você se encontrar caminhando pelas ruas silenciosas de Longyearbyen, com as montanhas brancas ao fundo e o céu pintado de azul escuro, talvez perceba que os moradores daqui já sabem há muito tempo. Svalbard não é só um lugar no mapa, é um estado de espírito. E enquanto houver gelo nas montanhas, flores nos vales congelados, sementes guardadas na montanha e pessoas que olham o horizonte com respeito, haverá também um fio de esperança, fininho, mas firme, nos lembrando que ainda dá tempo de cuidar do planeta. E que o futuro pode sim ser construído. Mesmo que comece num vilarejo com mais ursos do que gente.